Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana falaremos aqui sobre um procedimento muito comum dentro da terapia intensiva, que é a traqueostomia. Se você tem dúvida em relação às principais vantagens da traqueostomia em comparação com o tubo endotraqueal, se você quer saber se é mais vantajoso realizar na UTI ou no centro cirúrgico e demais orientações sobre a traqueostomia, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa já de cara o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, gente. Então, como disse anteriormente, essa videoaula de hoje é em relação à traqueostomia. É um procedimento muito comum dentro da terapia intensiva em pacientes críticos. Então, vamos começar aqui entendendo quais são as vantagens da traqueostomia, em comparação, tá, sempre com o tubo endotraqueal. Então, podemos falar sobre vantagens em relação ao seu desenho rígido, o menor comprimento, né? Então, a traqueostomia ela tem um comprimento menor em comparação à cânula orotraqueal, por exemplo. A cânula interna removível, principalmente quando falamos aqui, ó, do traqueóstomo metálico, né? Então, o traqueóstomo metálico, ele terá uma endocânula, a qual você pode remover, né? Se você quiser, por exemplo, limpar esse material. E isso facilita bastante, como eu falei, higienização do dispositivo e também em casos ali de urgência. Imagine que o seu paciente acumulou secreção, é uma secreção muito espessa e obstruiu essa cânula. No caso, se for um traqueóstomo metálico, é só tirar a endocânula, né? Tirar essa cânula interna e higienizar. Ele continuará com a outra cânula na posição e isso facilita a ventilação do paciente. Além disso, o traqueóstomo possui menor resistência ao fluxo de ar pelo seu menor comprimento e isso vai gerar um menor trabalho ventilatório. Então lembrem que como você tem um aumento da resistência, então a presença de uma via aérea artificial vai aumentar a resistência, para compensar esse aumento de resistência, o músculo tem que trabalhar mais. Se você está diante de um dispositivo que diminui essa resistência, consequentemente, diminui o trabalho respiratório. Além disso, quando realizar a traqueostomia? Então, existe uma divergência, né, significativa em relação a o que é uma traqueostomia precoce. Alguns autores consideram traqueostomia precoce em 7 dias, outros autores consideram traqueostomia precoce em 14 dias. De todo modo, a orientação principal é que a traqueostomia ela deve ser avaliada em pacientes que já estão entubados, já estão em ventilação mecânica de 10 a 14 dias. Então, essa é a variação. Veja, existe aqui uma sugestão de realizar, né, adiar a realização da traqueostomia por cerca de 10 a 14 dias após o início da insuficiência respiratória aguda. Ok? Considerar também o seguinte, quando falamos de traqueostomia precoce, aí existe, né, um direcionamento da última orientação prática de ventilação mecânica, a mesma em forma que existe uma divergência, né, do que é traqueostomia precoce, mas ela considera, traz aí como consideração, que a definição de traqueostomia precoce é aquela realizada em até 7 dias de ventilação mecânica, tá bom? Adiantar também a traqueostomia naqueles pacientes que têm via aérea difícil. Então, tivemos uma videoaula aqui no canal falando sobre a via aérea, né, tipos de via aérea, de manutenção e instalação de uma via aérea artificial. Então, se essa via é difícil, existe aí a consideração, né, de adiantar a traqueostomia e também naquele paciente que teve algumas falências em relação à extubação, né?
O paciente foi extubado, falhou, teve que ser reintubado. Então, nesse paciente que tem repetidas falhas de extubação, também considerar a realização dessa traqueostomia de maneira mais precoce, tá? E personalizar cada caso. Por exemplo, em pacientes com trauma raquimedular alto, né, a traqueostomia precoce, ela parece ser benéfica, visto que vai reduzir a necessidade de sedação e também a retirada mais rápida do suporte ventilatório. Onde realizar? Então, a traqueostomia ela pode ser feita tanto no ambiente da terapia intensiva quanto no centro cirúrgico. As orientações práticas de ventilação mecânica trazem que não existe uma diferença em relação a esses dois ambientes, ficando a cargo, efetivamente, da equipe que realizará esse procedimento. Isso não tem relação, por exemplo, com aumento, né, de complicações ou a associação com custo. E evitar a realização dessa traqueostomia em pacientes que apresentam coagulopatias, alterações anatômicas do pescoço, algum tipo de trauma maxilofacial, que tem uso, né, prévio de traqueostomia, história recente de trauma ou cirurgia na coluna cervical, obesidade mórbida e pacientes que estão naquele momento com níveis elevados de pressão positiva ao final da expiração, que é o caso da PIP. Então é isso, gente. Se você gostou dessa videoaula sobre traqueostomia, se inscreve aqui no canal. Deixa também o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e não se esquece, ativa aí o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Toda semana, segunda e quarta, um novo vídeo para você falando sobre, atualizando sobre as orientações práticas de ventilação mecânica. Então é isso, até o próximo vídeo.